O Senhor esteja convosco, irmãos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Que o Senhor da paz, Ele próprio vos dê a paz, sempre e em toda parte. O Senhor esteja com todos vós. Esta saudação é de meu próprio punho, de Paulo. Assim é que assino todas as minhas cartas. É a minha letra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Neste 27 de agosto de 2024, nós celebramos a memória obrigatória na liturgia de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Amanhã será o dia de Santo Agostinho. Eu quero comentar com vocês um pouco a vida desta santa e também o que Santo Agostinho escreveu no livro As Confissões, no dia da morte de Santa Mônica. É uma mulher que nasceu na África, ela é africana, em Tagaste, hoje é Argélia. Ela nasceu no ano 332, no seio de uma família cristã. A África foi um dos países, continente, que no início do cristianismo cresceu muito. Ainda tem muito a fé católica na África, mas depois nós perdemos muito com a invasão dos bárbaros. Desde muito cedo, esta mulher dedicou sua vida a ajudar os pobres, que é uma característica própria dos santos. Todos os santos gostam de pobres, gostaram dos pobres. E visitava as pessoas carentes com frequência, levando conforto por meio da palavra de Deus. Teve uma vida muito difícil. O marido era um jovem pagão muito rude, de nome Patrício, que maltratava terrivelmente a sua esposa. E ela suportou tudo em silêncio e mansidão. Encontrava o consolo nas orações que elevava a Cristo e a Nossa Senhora. Numa permanente luta espiritual pela conversão do seu marido. E Deus a recompensou nessa sua dedicação, pois ela pôde assistir ao batismo do marido, que se converteu do paganismo ao cristianismo. E a conversão dele durou um ano. Um ano depois de batizado veio a morrer, mas morreu na graça, né? Tiveram 2 filhos, Agostinho e Navígio, e uma filha chamada Perpétua, que se tornou freira naquele tempo. Porém, Agostinho foi sua grande preocupação, motivo de amarguras e muitas lágrimas. Mesmo dando bons conselhos, educando o filho nos princípios da religião cristã, a vivacidade, inconstância, o espírito de insubordinação, desobediência de Agostinho fizeram que a sábia mãe adiasse o seu batismo,
com receio de que ele profanasse o sacramento. Ele quis ser batizado, menino, mas muito peralta, muito custoso. Não vai batizar, porque depois você vai negar o batismo. E teria acontecido porque Agostinho, aos 16 anos, saindo de casa para continuar os estudos, tomou o caminho dos vícios. O coração de Mônica sofria muito com as notícias dos desmandos do filho e por isso redobrava as orações e penitência. E ele era um sujeito extremamente inteligente. Certa vez ela foi pedir os conselhos do bispo, que a consolou dizendo: continue a rezar, pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Uma mãe que ora, que reza pelos filhos, dificilmente esse filho vai se perder. E Agostinho, que depois se tornou santo, foi um brilhante professor de retórica em Cartago, na África. Era Império de Roma. Mas procurando fugir da vigilância da mãe aflita, às escondidas, embarcou em um navio para Roma e depois para Milão, onde conseguiu o cargo de professor e oficial de retórica dentro do Império de Roma. Ali se tornou advogado, poderoso, com muita vivacidade, tinha retórica, ninguém dava conta de vencer Santo Agostinho nos debates. E Santa Mônica, desejando a todo custo ver a recuperação do filho, viajou também para Milão, onde aos poucos terminou seu sofrimento. Isso porque Agostinho, no início por curiosidade e retórica, depois por interesse espiritual, tinha se tornado frequentador dos envolventes sermões de Santo Ambrósio, que era o bispo de Milão, no século IV, e um homem extremamente eloquente naquilo que falava. Seus escritos, um grande santo. Foi assim que Agostinho se converteu e recebeu o batismo, junto com seu filho, Adeodato. Ele era pai solteiro, tinha um filho. E a conversão dele, ela é marcada por um menino que toca a sua toga. Quando ele está indo para o fórum fazer as defesas de criminosos, então um menino toca nele e fala: você matou minha mãe. E ele: como assim? É porque aquele dia que você defendeu o meu pai que estava preso porque tentou matar minha mãe, o senhor colocou ele livre, ele chegou em casa e matou minha mãe. O senhor é culpado. Então ele começou a ficar angustiado com a sua profissão de defender essas pessoas. Pediu o batismo, o seu filho Adeodato também foi batizado e depois morreu. Ele ficou muito triste pela morte do seu filho. E Santa Mônica colhia os frutos de suas orações e de suas lágrimas. Mãe e filho decidiram voltar para a terra natal, mas chegando ao porto de Ostia, perto de Roma, Mônica adoeceu e logo depois faleceu. Era 27 de agosto do ano 387 e ela tinha 56 anos. O Papa Alexandre III confirmou o tradicional culto a Santa Mônica no ano de 1153, quando a proclamou padroeira das mães cristãs. Hoje nós temos no mundo e aqui no Brasil muito grande esse movimento das mães que oram pelos seus filhos e elas têm Santa Mônica como padroeira. Muito bonito essas coisas na igreja. A festa de Santa Mônica deve ser celebrada no mesmo dia em que morreu. Seu corpo, venerado durante séculos na igreja de Santa Áurea, em Ostia, em 1430, foi trasladado para Roma e está depositado na igreja de Santo Agostinho. Uma das frases desta santa, que está lá na lápide: nada está longe de Deus. Então, para as mães que sofrem muito,
problema marido, filhos. Santa Mônica é este exemplo de quem realmente Deus encarregou de ouvir as suas orações. Santo Agostinho tem um livro que eu recomendo a todos que leiam, As Confissões. É o único santo que confessou num livro dessa grossura todos os seus pecados, todas as suas misérias, e exaltou a glória de Deus. E no livro das Confissões tem esta passagem bonita que Santo Agostinho deixou escrito, que nós lemos hoje na liturgia das horas. Estando bem perto o dia em que ela deixaria esta vida, dia que conhecias e que ignorávamos, aqui ele está falando com Deus. O livro das Confissões é todo um diálogo com Deus. Ele está falando com Deus. Aconteceu por oculta disposição tua, como penso, que eu e ela estivéssemos sentados sozinhos, perto da janela que dava para o jardim da casa onde nos tínhamos hospedado, lá junto de Hóstia Tibertina. Ali, longe do povo, antes de embarcarmos, nos refazíamos da longa viagem. Imagina uma viagem de Milão até Hóstia para depois pegar o navio para ir para Togaste, lá na África do Sul. Uma distância imensa. Falávamos a sós, com muita doçura, e esquecendo-nos do passado com os olhos no futuro, indagávamos entre nós sobre a verdade presente. Quem és tu? Como seria a futura vida eterna dos santos? Dois santos, a mãe e o filho santos, conversando. Que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. Ele citava 1 Coríntios 2,9. Mas ansiávamos com os lábios do coração pelas águas celestes, de tua fonte, fonte da vida que está junto de ti. Eu dizia estas coisas, não deste modo, nem com estas palavras. No entanto, Senhor, tu sabes que naquele dia, enquanto falávamos, este mundo foi perdendo o valor, junto com todos os seus deleites. Então disse ela, filho, a mãe, Santa Mônica, falando para Santo Agostinho, quanto a mim, nada mais me agrada nesta vida. Que faço ainda? E porque ainda aqui estou, não sei. Toda a esperança terrena já desapareceu. Uma só coisa me fazia desejar permanecer por muito tempo nesta vida, ver-te cristão católico, antes de morrer. Deus me atendeu com a maior generosidade, porque te vejo até como céu servo, desprezando a felicidade terrena. Que faço aqui? O que lhe respondi não me lembro bem. 5 dias depois, talvez, ou não muito mais, caiu com febre. Doente, um dia desmaiou sem conhecer os presentes. Corremos para junto dela, naquele tempo não tinha hospital. Mas recobrando logo os sentidos, viu a mim e a meu irmão e disse-nos, como que procurando algo semelhante, onde estava eu? Em seguida, olhando-nos opressos pela tristeza, disse, sepultai vossa mãe. Eu me calava e retinha as lágrimas. Mas meu irmão falou qualquer coisa assim que seria melhor não morrer em terra estranha, mas na pátria. Ouvindo isso, ansiosa, censurou com o olhar por pensar assim. Voltou-se para mim. Vê o que diz. Depois falou a ambos. Ponde este corpo em qualquer lugar. Não vos preocupeis com ele. Só vos peço que vos lembreis de mim no altar de Deus, onde quer que estiverdes. Terminando como pude de falar, calou-se e continuou a sofrer com o agravamento da doença. Finalmente,
no 9º dia da sua doença, aos 56 anos de idade e no 33º da minha vida, aquela alma piedosa e santa libertou-se do seu corpo. Bonito esse escrito de Santo Agostinho sobre a morte da sua mãe. Ele, com 33 anos, depois se tornou sacerdote, bispo e santo, deixou para a igreja uma enorme obra de meditação, coisas profundíssimas, um comentário completo dos salmos, dos evangelhos, graças a uma mãe que não se cansou de orar. 33 anos ela rezou para que Santo Agostinho se convertesse. Alcançou essa graça, a conversão do marido, o batismo do marido. Santa Mônica ficou amiga de Santo Ambrósio, com quem conversava sobre o filho. E é famosa aquele momento em que Santo Agostinho encontrou com Santo Ambrósio, porque ele foi pago pelo império para poder desmascarar os discursos do bispo, que se opôs ao Império de Roma para não fechar a Catedral de Milão, e Santo Agostinho fazia tudo para poder deformar a vida e o discurso de Santo Ambrósio. E querendo colocar o santo à prova, um dia ele perguntou: Ambrósios, o que faz o homem para encontrar a verdade? E Santo Ambrósio olhou para ele e disse: menino, ninguém encontra a verdade, é a verdade que nos encontra. Então Santo Agostinho se deixou encontrar pela verdade, que é Cristo, graças às orações e às lágrimas de sua mãe, e tanto ele como a mãe é um grande exemplo e modelo para a nossa igreja. Que nós possamos voltar para as nossas casas hoje pensando no poder da oração de intercessão. Quando nós rezamos por uma causa, às vezes as pessoas, os pais, eu estou rezando pela minha filha, já tem 6 anos e não muda, mas Santa Mônica rezou 33 anos e viu o resultado. Eu rezei 8 anos, todos os dias a missa, pela conversão do meu pai, e alcancei essa graça. Que meu medo era meu pai morrer sem os sacramentos. E graças a Deus, depois de 8 anos, ele mesmo quis se aproximar de Deus, me procurou, atendi a confissão dele, que antes da morte da minha mãe, ela tinha me encomendado: reze para o seu pai, porque depois que nós casamos, ele nunca fez a Páscoa, nunca mais confessou e nem comungou. Então foi um trabalho de oração e pude ver meu pai comungando das minhas mãos várias vezes e no final da vida dando-lhe a unção dos enfermos, na certeza que aquela alma que teve os seus percalços, os seus pecados, agora subia a Deus livremente. Que Deus nos livre da morte eterna, nos dê a grande força da fé e que nós nunca nos cansemos de rezar pela conversão dos pecadores, inclusive daqueles dos corações mais duros que nós temos em nossas famílias. Assim seja. Amém.